Fala pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aí do nosso evento. Hoje com um cara que eu sou fã, eu tô cansado de falar isso porque eu selecionei só caras que eu sou fã praticamente. Então, mas é um cara que a gente bate muito papo, já fez muita coisa junto, é cliente, é parceiro, a gente já fez, quase entrou pro Guinness, né, Denis? Juntos, quase ficou por pouco a maior aula de prospecção aí do mundo. Já fizemos trabalho aí, o Big Brother da prospecção, a gente já fez junto numa casa em São Paulo, fomos parceiros desse evento. Então, e esse cara, eu conheci ele em São Paulo, batemos um papo, e desde aquele papo a gente vem fazendo muita coisa juntos e tem sido muito gratificante para a gente estar tão próximo de ti e da SAP, né? Então o Denis hoje, me corrija se eu estiver errado, head de geração de demanda na América Latina do maior software de ERP do mundo, que é a SAP, um dos maiores softwares do mundo como um todo, mas o maior ERP do mundo, e a gente tem o prazer de ser cliente, amigo, parceiro, parceiro de conteúdo, e é muito legal estar próximo de vocês nesse momento. Obrigado por ter topado participar aqui e trazer o conhecimento para o pessoal. Denis, eu queria, se tu puder apresentar de maneira um pouco mais... de maneira um pouco mais direta as tuas passagens e experiências pessoal, só para a gente contextualizar, e depois a gente já vai direto para Rex e para o que está acontecendo com a equipe de prospecção, que eu sei que é super grande de vocês, com a equipe de canais, que a gente tem o prazer de atender vários canais na América Latina de vocês, aí no Brasil principalmente. Então, assim, como é que está esse momento Desculpa, como é que foi essa tua trajetória para que a gente comece a entrar nesse momento? Sim. Não, legal, Théo, obrigado pelo convite, legal ver você bem, né, é legal a gente ver os amigos bem, a gente está sempre acostumado a fazer o bate-papo virtual, e a gente continua assim, né, então tem algumas empresas que estão achando que isso é uma novidade, mas não é, né, a gente já consegue fazer isso faz muito tempo. Eu tenho duas passagens, assim, passagem por dois segmentos, né, de tecnologia da informação. Então lá atrás, em 98, eu comecei a trabalhar numa empresa que chamava Microsiga, né, que hoje é a Top. Lá atrás eu trabalhei no grupo Quanam, que é um parceiro Oracle, né, que veio do Uruguai, uma multinacional, né, e depois trabalhei na SAP, e trabalhei numa empresa, fui sócio de uma empresa aí de Florianópolis, que é a J Experts. Eu tive duas passagens na SAP, essa é a minha segunda passagem, 6 anos na SAP, e depois voltei, fiquei 6 anos na J Experts, depois, agora voltei para a SAP como head, primeiro eu voltei como head de um território que a gente chama de Commercial Sales, de vendas, e depois eu migrei para essa parte de geração de demanda, tá? Porque eu sempre tive um viés muito forte de geração de demanda, que é o ponto crítico para você conseguir vender, para você conseguir ter boas negociações, né? Eu também tenho uma atuação pelo marketing esportivo. Eu gosto muito de esportes, meu pai foi jogador de futebol profissional, então desde criança sempre estive envolvido na parte esportiva e fiz um curso de marketing esportivo fora do Brasil e acabei atuando aqui no Brasil com empresas como a Hicks Music, que na época gerenciava o Corinthians, a ISL, que na época era do Flamengo e do Grêmio também, né, e depois prestei uma consultoria fazendo a gestão de geração de demanda da Arena Corinthians, apoiando o pessoal nessa parte de geração de demanda lá para a parte corporativa, é um outro tipo de negócio. Então eu tenho essas duas atuações, um pouco no marketing esportivo e muito em tecnologia da informação. E sempre vendas. Eu sou formado em marketing, tenho pós-graduação em marketing e sempre fui para a área de vendas. Pô, que legal. A J Experts fazia o quê? A J Experts faz o software para gestão de professional services, né? Toda a parte de hora homem, gestão de projetos. Então tem essa parte que vai desde do Balance Scorecard, né, até a parte de gestão de projetos, vinculados uma na outra, né? Para você ter o controle total do seu projeto, se ele tem impacto na estratégia da empresa. Porque algumas empresas desenham estratégia e não acompanham como a execução dessa estratégia. Depois de 2 meses você fala, mas espera aí, o que aconteceu? Não, a estratégia está no PowerPoint. Quando você tem tudo na mesma solução, você viu que um projeto, por exemplo, se você está mudando a Exact para um novo local que vocês mudaram, se você tem um projeto e atrasou aquele projeto, a sua estratégia pode ter um impacto, você não vai conseguir contratar gente, você não vai conseguir desenvolver. Perfeito. Então você tem que acompanhar isso. Às vezes você não acompanha, está no PowerPoint, o projeto está no Excel, ou no Project, as coisas não se conversam, você não sabe. O efeito cotovelo, né? A gente tem que estar de olho nesse efeito cotovelo. Curioso, eu não sabia, eu não lembrava que teu pai tinha sido jogador de futebol aí, ó. Eu joguei na base também. Quase fui, mas era ruim. Teu pai jogou. Onde é que ele jogou? Meu pai
Meu pai chama Ivair, ele jogou na década de 70. O Evair do Palmeiras é o nome por causa do meu pai. O pai dele achava que meu pai chamava Evair. Né, meu pai jogou na Portuguesa, jogou no Corinthians, na Seleção Brasileira, jogou no Fluminense e jogou um período no Canadá e nos Estados Unidos. Né, que a gente teve a oportunidade de morar lá. Vamos ter que bater uma bola um dia junto, então. Não, mas eu aposentei. Depois que eu operei os dois joelhos, aí eu aposentei. Agora o máximo que eu faço é pôquer. Tanto fica de treinador. Aí eu fico, treinador eu fico, tomando um suco de laranja no banco. Que massa, que massa. Denis, vamos começar então entendendo, dentro desse cenário de SAP hoje, quantas pessoas tem no time de geração de demanda, só para a gente contextualizar o pessoal? Tá, então nosso time de geração de demanda, a gente tem mais de 35 pessoas, tá, fazendo essa parte de geração. Parece, em alguns momentos pode parecer pouco, outros pode parecer muito, é que a gente também atua muito em cima dos nossos parceiros, de um ecossistema muito forte que a gente tem. Então essas pessoas são tipo uma catapulta de um poder de geração de demanda muito maior que a gente tem em toda a América Latina, que é em torno do nosso ecossistema. Tá? Então a gente tem por volta de 35 pessoas divididas, né? Que tem 2 hubs, tem um hub na Argentina que cuida dos países de habla hispânica e tem um hub no Brasil que cuida, nós somos uma ilha aqui, né? Que falam português. Então a gente tem esse time de geração e também replicando as melhores práticas para os nossos parceiros. A gente tem um ecossistema muito forte. Tem empresas que são nossos parceiros, que são até maiores que concorrentes nossos, né? Concorrentes são menores que parceiros da SAP, que são parceiros globais. Felicidade de ter vários deles como clientes, assim, realmente é bem impressionante, assim, a qualidade das empresas. E até entrando já, eu vou começar por essa parte de parceiros, que é uma coisa que a gente falou pouco aqui, depois a gente vai para o time de demanda, que eu acho que é muito interessante que a gente olhe. Vocês têm uma proximidade muito grande com os parceiros, eu sei disso porque a gente fez aquele evento com vocês, por exemplo, do Big Brother lá de parceiros, a gente atende alguns parceiros de vocês, vários parceiros de vocês. Essa proximidade nesse momento, a gente tem que criar, eu sempre digo que a gente tem que estar monitorando nossos clientes internos e externos, né? Como é que está a relação? Como é que vocês têm conseguido manter esses parceiros motivados? Como é que vocês têm conseguido passar o panorama para eles, conhecimento para eles? Como é que tem funcionado? Tenho certeza que deve ter vários parceiros de vocês assistindo a gente. Sim. O que a gente tem assim, primeiro a minha atuação como é América Latina, e mesmo quando eu estou no Brasil, é muito home office. Então eu trabalho já home office. E é bom isso porque todo mundo que me encontrava no corredor e falava, que mamão, home office, agora o pessoal está sofrendo, está vendo que não é tão mamão assim. Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma cadência, senão você trabalha das 5 da manhã, que eu tenho meu chefe, eu reporto para Global, ele fica em Madrid. Então, às 5 da manhã ele já está no ar lá, né? E eu acordo muito cedo. E você vai até 8 horas da noite, você tem o fuso horário do México que está para trás. Né? Então, o que a gente consegue? A gente tem uma proximidade já forte, remota com os parceiros, tá? Isso já vem. Então, não necessariamente você tem que estar ali no corpo a corpo com o parceiro para estar conectado com ele. Então, essa parte de trabalhar remotamente, trabalhar virtual, já era o nosso dia a dia. Então, quando a gente teve que virar a chave, todo mundo ir remoto, não teve dificuldade. Lógico que algumas pessoas têm uma dificuldade maior, porque você tem criança em casa, começa a ficar um pouco mais complicado. Mas antigamente a gente ia fazer esse call, eu ia estar com uma roupa um pouco mais social, para dar aquele ar que estou no home office, mas agora não, agora liberou, você está de camiseta, pode pular o cachorro no seu colo, pode. Então, assim, o que a gente achava que o corpo a corpo era mais pessoal, agora não. Por quê? Porque você tem a oportunidade de entrar na casa da pessoa, de pegar a pessoa um pouco mais tranquila em relação a código de conduta também, de poder estar com o cachorro, o filho poder vir abraçar a pessoa, a mulher falar alto, ter a televisão. Então você está muito mais pessoal, porque a gente já fez call com o cliente, que a gente na cozinha, cozinhando. Né? Então, assim, ficou muito mais próximo o virtual do que o presencial, que está todo mundo na empresa, ali, com a roupa de corporativa, todo mundo cumprimentando e cheio do... Né? Então, assim, essa visão é sensacional, ficou mais íntimo, né? Ficou mais íntimo. Você está em casa, eu estou em casa aqui, eu posso levantar e abaixar o som, o cachorro começa a latir, aí passa o filho, ficou muito mais íntimo. Então, o que a gente achava que antes não era íntimo, então, você está na casa do cara, com áudio da casa do cara, porque agora ninguém precisa esconder que está em casa, né? Você sabe que está em casa, a criança chorando, é muito mais íntimo do que qualquer encontro que você tem na empresa, por mais pessoal que seja. Todo mundo abre a câmera, você vê o fundo, o que o cara tem. Eu, por exemplo, eu não tenho um home office aqui, porque eu sou meio nômade dentro de casa.
eu tô na mesa de jantar, daqui a pouco eu vou pro sofá, depois eu vou pra rede, depois eu vou pra cama, eu vou nômade trabalhando de vários locais, eu sempre acostumei assim. Então você consegue ter um contato diferente. Então, assim, tá muito mais pessoal. E você pode ter esse contato também com os parceiros. E tá muito mais produtivo. Por quê? Porque você consegue fazer 6 reuniões de 1 hora num dia. Exato. Eu nunca fiz tanta reunião na minha vida. A minha agenda tá parecendo um Tetris, jogo de Tetris, né? Assim, tá uma coisa incrível. Começa às 8 e acaba às 7 da noite, 8 da noite. Assim, tá uma loucura. Mas deixa eu te perguntar, e os parceiros, quando vocês têm conversado com eles, se aproximado deles, como é que tá contornar essa insegurança, muitas vezes, porque o mercado como um todo tá inseguro, isso é inegável, né? E faz parte. Eu acho que se a gente souber agir com medo, ótimo, o problema é o pânico, né? Como é que vocês estão conseguindo manter o parceiro calmo, conversar com ele? Tem alguma estratégia específica que vocês estão fazendo? Como é que tá isso? Acho que o parceiro, né? A gente tem parceiros distintos em mercados distintos. Então, alguns mais impactados que outros. Então, por exemplo, se o parceiro tiver o foco em supermercados, não impactou, até aumentou, tá bem. Sim. Farmácia, tá bem. Alguns outros setores tendem a cair. Então, assim, a economia, quando oscilam vários setores. Tem setor que está para cima, na onda, outro que está para baixo, né? O que o parceiro tem que fazer é ter um estudo de mercado bom, tá? Para conseguir avaliar, porque nós temos um portfólio muito amplo. Você tem que avaliar qual que é o momento do seu portfólio hoje, tá? Eu vou para esse momento de um RP, ou eu vou para uma parte de vendas, ou vou para uma parte de supply, para onde eu vou? Quando você tem um portfólio amplo, você consegue fazer esse balanço. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma solução focada, por exemplo, em entretenimento, não tem para onde fugir. Né? Entretenimento vive de aglomeração. Esse momento não é um momento de aglomeração. Então, você vai fazer o quê? Você vai ter que parar tudo. Como nós temos um portfólio amplo, então o parceiro tem que ter uma inteligência de mercado. Por quê? Porque é aquela coisa, se você não preparar o mercado agora, a hora que o mercado abrir, até você se preparar, você já saiu do mercado. Então, esse momento é o momento ideal para você. Eu falo, você não tem o que fazer, vamos supor que está tudo errado. Né? Você não tem o que fazer, você pode se preparar. E a área de vendas e prospecção é aquela coisa. Se você está jogando um jogo, o jogo está ruim para você, você não vai tirar o centroavante. Tá? Você pode tirar até o goleiro para pôr no atacante, né? Que é o desespero. Mas você não vai tirar o atacante. Você vai falar, agora eu vou me proteger, vou tirar o atacante e vou colocar só o defensor. Porque você não vai conseguir fazer gol. Tá? O objetivo não é sobreviver. Tá? O objetivo é depois você atacar o mercado que vai começar a abrir. Então, o que a gente passa para os parceiros? A gente tem um estudo de mercado e a gente também tem os cenários do que está crescendo e do que não está crescendo. E o parceiro também tem que ter uma saúde financeira. Né? E isso, qualquer empresa tem que ter. Porque no mercado brasileiro, no mercado globalizado, vai oscilar. Se você estiver vendendo o almoço para pagar a janta, uma hora você dá um soluço, em qualquer cenário, sua empresa para. Então, os parceiros, nós temos parceiros sólidos que estão conseguindo conviver com o menor impacto possível, pelo menos durante esse período aqui. Perfeito. Nessa linha, você falou duas coisas que eu concordo muito, assim. A primeira coisa que você falou é olhar o mercado. Eu tenho falado muito que, assim, a gente está num momento de areia movediça. Se a gente ficar parado, você morre mais devagar, talvez mais vai morrer. Se mexer errado, vai morrer mais rápido. Tem que achar cipó e entender onde é que está o barulho para direcionar teu canhão, tua força de comunicação para lá, né? Então, assim, acho que tem muita gente parando e nem entendendo que tem mercados ainda que estão atuando, que estão fortes, né? Eu acho que isso é um grande ponto. Hoje, na geração de demanda de vocês, como é que tá isso? Vocês estão conseguindo mapear e estão realmente fazendo uma força? Eu acho que é um hack que eu tenho empregado muito. Esse hack de, cara, ouve o mercado, anota muito, transforma em dados para ver que mercado que realmente está aquecido. Tem mercado que é falsamente aquecido, nem todo mercado que parece que vai estar aquecido tá, e nem todos que parecem não estar aquecido estão. Eu não vou entrar aqui exatamente em todos os mercados, porque faz parte da estratégia da empresa, mas a gente descobriu mercados que a gente achava que não iam estar, que estão voando, e está super bem. E como é que vocês estão fazendo esse trabalho? Vocês estão fazendo essa análise, essa inteligência dentro dessa coleta de dados? Como é que está funcionando isso? Primeira geração... Eu vou sumir da câmera aqui bem rapidinho, que aproveitando o home office, eu vou abrir para os cachorros que estão aqui dentro. Bom, vai lá. Mas eu estou te ouvindo. Tá bom. Então, primeiro assim,
a prospecção ela é comunicação. Então você tem que avaliar quais são os canais que estão mais, o tráfego está maior. Por quê? Porque isso mudou o cenário também. Então a gente fala, por exemplo, webinars que eram um diferencial, né? E você jogava com webinar, jogava com evento físico, agora é a única saída. Então o que acontece? O canal de comunicação online, o tráfego está totalmente congestionado. Então, o que antes era uma alternativa, hoje eu recebo 5, 6 webinars por dia. Que antes eu conseguiria ver, eu não consigo mais. Então, até o que estava dando certo, né, tem aquela frase, né? Se você não muda, você repete o passado. Hoje não. Se você não muda, você morre. Porque o passado não vai repetir mais. Se você fizer o mesmo webinar, o mesmo convite, o mesmo discurso, você perde. Por quê? Porque antes só tinha um webinar por dia. Hoje tem 15, 20 por dia. E você compete, aí tem aquele conceito, não, mas todo mundo está na frente do computador. Tá, mas não tá. Por quê? Você compete com seu filho, você teve que abrir pro cachorro, aí vem a esposa, aí toca a campainha, aí não sei o quê, e tudo mais. Então, assim, a competição também é maior. Então, tem muita gente que, mesmo estando em casa, não está conseguindo ler um livro, por exemplo. Não está conseguindo fazer muitas coisas. Então, o que a gente tem que avaliar na prospecção? Canais de comunicação. O que eu vou comunicar? Eu vou por onde? O cara está atendendo o telefone? Tem empresas que roteiam o telefone para a máquina, tem outras que não. Vou mandar e-mail. O cara vai abrir e-mail? Eu vou LinkedIn. Então agora a gente tem que reavaliar o melhor acesso para cada um dos contatos que a gente quer. Porque antes, telefone podia ser, agora pode ser que não seja mais, agora pode ser que seja telefone, pode ser que não seja mais LinkedIn. Então a gente tem que reavaliar todo o cenário e por país também. Por quê? Porque o México, no meu caso, atua diferente do Chile, atua diferente da Argentina, atua diferente... Pô, na Argentina tá lockdown, ninguém sai na rua, você sai 3 quadras, pode ser preso. No Brasil, aqui em São Paulo, já tá um pouco mais solto, no México tá um pouco mais solto, você pega outro lugar, tá um pouco mais fechado. Então você tem que reavaliar o cenário e reavaliar os canais de comunicação. Webinar, todo mundo, não, tem webinar. Quem tinha já webinar tem que pensar diferente, porque o mesmo webinar não vai funcionar. Tá? Quem falava por telefone bem, vai pensar diferente. Por quê? Porque agora o cara vai receber mais ligações. Então, isso vai alterando, tá? Isso vai mudando. Então, a prospecção é comunicação, você tem que avaliar o tráfego, né? Hoje, por exemplo, há um tempo atrás, eu sou mais velho, bem mais velho, há 20 anos atrás que tinha outdoor em São Paulo, você olhava para todo lado, tinha outdoor. Hoje, não tem nenhum outdoor, né? Não tem nenhuma mídia externa. Se você colocar uma em qualquer lugar que seja, você vai ter um destaque. Por quê? Porque sugar o tráfego disso, né? Agora no online não. No online agora é o que está bombando. Tem webinar para tudo que é lado, tem tudo de tudo. Né? Então todo mundo que já fazia vai ter que refazer. Se você mantiver, você não consegue. Eu tenho falado muito sobre isso também, Denis. Assim, procura as vias menos congestionadas, né? E nesse momento, normalmente o teu... Como tá todo mundo tentando enxugar, tá todo mundo tentando ir para o menor número de contato físico possível, o que é uma contraposição ao momento da sociedade, que está precisando de mais segurança, de mais touch points, né? Então, assim, eu tenho visto que quem está conseguindo os momentos de mais contato, multicanal, usar LinkedIn, usar WhatsApp, usar tudo que tiver à disposição, ligação, muita ligação, partir para o telefone muitas vezes pessoal, né? Então usar Rex, Luxa, usar o REC que for para tu extrair telefone pessoal, conseguir entrar com empatia. Essas empresas estão tendo um desempenho infinitamente maior do que as que estão olhando só para um tipo de canal, das que estão tentando por aquele canal mais... não, mas nesse momento eu não quero estar com muita gente, então eu vou tentar fazer por webinar, conteúdo. Isso todo mundo está fazendo. Você não pode ser igual a todo mundo. Se você for igual a todo mundo, é via congestionada. Eu brinco que chegar daqui, de Florianópolis até Porto Alegre, tem vários caminhos. Nem sempre o mais curto é o mais rápido, né? Então, assim, a gente tem que avaliar, porque se o mais curto tiver congestionado, não vai ser o mais rápido. Então, eu concordo muito com essa questão de ser multicanal, e eu acho que a gente tem que tentar fazer aquilo que você estava falando antes. Entender aonde que está o barulho, aonde que a gente está ouvindo mais barulho, e lá a gente posicionar e fazer esse direcionamento, né? Eu gosto muito de esportes, né? Eu sempre faço analogia a esportes, né? Prospecção eu sempre comparo com MMA. Né? Quando começou o MMA, né, as artes marciais mistas, né, conhecido por UFC, tudo, né? O UFC é a associação, não é o esporte, né? Mas enfim. O que acontece? Quando começou lá atrás, o Royce Gracie lutava jiu-jitsu. Então ele ganhava de todo mundo no jiu-jitsu. Era só jiu-jitsu, pro chão ganhava. E é o cara do karatê contra o jiu-jitsu, contra o cara do capoeira. Hoje, se você lutar só jiu-jitsu, você não vai ganhar.
Porque o seu oponente sabe jiu-jitsu, sabe karatê, sabe muay thai, sabe taekwondo, sabe sambo, sabe um monte de coisa. Então você tem que ter, lógico, você vai ter aquele viés mais forte, pode ser como o SDR, eu sou bom no telefone, eu sou bom no e-mail baixo, eu sou bom num vídeo, eu sou bom em alguma coisa, mas eu tenho todos os outros componentes. Eu consigo abrir a caixa de ferramentas. Então aquela coisa, eu luto jiu-jitsu bem, mas em pé luto boxe, luto muay thai, sei sobreviver. Se você for só em um nível, você não vai conseguir. Por quê? Porque nesse momento, principalmente, que os clientes mudam, eu sou o cara, eu vou lá tomar um cafezinho. Os caras que sempre me chamam para tomar um cafezinho, agora o que o cara vai fazer? Como é que o cara vai, não, tô indo na SAP. Não vem mais na SAP, não tô na SAP, tô em casa. Né? Em casa você não vai vir, como é que você vai fazer para atrair minha atenção? Então você tem que ter vários níveis de comunicação, né? Assim como conhecer qual que é a comunicação do seu interlocutor. Tem cara que vem me acelerar na prospecção. Deles te mandei 2 e-mails, não sei o que tal. Comigo não funciona assim. Eu sou um cara de vendas, eu sei dessas técnicas, vem diferente. Se não é um cara de vendas, você pode soltar uma técnica diferente. Você vai vender um CRM, não dá uma acelerada no diretor de vendas, porque ele não vai gostar e ele está acostumado com isso. Então você vai ter que mudar a sua comunicação dependendo do seu interlocutor. Isso já era antes, mas agora mais ficou ainda. grave, agora ficou mais ainda. Eu acho que antes a gente tinha a facilidade de que tudo estava muito borbulhante mesmo, assim, as coisas estavam efervescentes, né? Então, eu tenho brincado que eu entrava na loja, gostava dessa camiseta, comprava essa camiseta porque depois se eu olhasse outra que eu gostasse, eu comprava outra também. E aí eu tentava comprar, não tem problema. Hoje eu vou entrar na loja, olhar essa camiseta e vou querer experimentar outras antes de tomar a decisão. Então, o número de touch points, de interações, ele tende a aumentar. E cada vez mais personalizado, né? Cada vez mais, eu acho que aquela velha máxima de que antes a gente vendia, e é muito comum você vender achando que sabe a dor do cliente, né? Então você começa mandando um conteúdo que você não tem ideia se esse conteúdo é certo, aí depois você começa a conversar com ele em venda, sendo que você ainda não tem ideia do que ele precisa tecnicamente ou situacionalmente, você não entendeu nada, você não perguntou. É como entrar num médico, o médico não fazer um exame e te receitar um remédio, né? Toma Dorflex. Dorflex é ótimo. Não, mas peraí, é ótimo para quê? Você sabe que eu tenho? Então, assim, não vai mais suportar esse tipo de venda. As pessoas estão se enganando achando que a gente vai para uma venda low touch. Isso é uma grande falácia. A tendência é ser cada vez mais high touch agora. Cada vez mais pontos de contato, muitos pontos de contato. Se eles vão ser pela internet, se eles vão ser presenciais, é outros 500. Mas cada vez mais pontos de contato. E ser especialista, né, Denis? Você citou que usa LinkedIn, e-mail, telefone, você tem que entender as melhores práticas de cada um né, para esse momento, né? Acho que você deve estar vendo aí como é que estão as taxas de vocês, assim, em geral. Não, as taxas, a gente está tendo um retorno muito bom no LinkedIn, né? E aí tem que avaliar o seu interlocutor, né? O que eu falei uma vez, o meu filho teve um problema, ele foi estudar, fazer um intercâmbio, e deu um problema de comunicação, porque o pessoal me falou, me mandaram e-mail para ele. Eu falei, você não manda e-mail para alguém de 15 anos. O cara não vai abrir e-mail. Nem sabe mais o que é e-mail. Você pode mandar um Snap, do Snapchat, sei lá, agora até TikTok. Você pode mandar o que você quiser, mas você não vai mandar um e-mail. É que o e-mail meio que formaliza, a comunicação foi feita. Mas a comunicação não foi feita. Um cara de 15 anos, um e-mail, a comunicação não foi feita. Hoje ele tem 17, menos ainda. Ele nem lembra o e-mail dele. Então você tem que entender qual que é a comunicação, qual que é o formato da comunicação. Se o cara usa o TikTok, ele tem um formato muito mais bem-humorado do cara que usa o Facebook, por exemplo. Então se você consegue mapear isso, tem cara que chega aí, Denis, como é que tá, tal. Eu não tenho esse perfil, né? Então aí o cara pega, me manda aqueles e-mails um pouco mais descontraído, não cola. O cara não mapeou, eu só tô no LinkedIn, tá? Não tô em outras mídias. Se eu tô no TikTok, no Instagram, você mapeou, chega com tudo, né? Ou você mapeou que eu sou um cara mais descontraído, eu até sou. Agora o pessoal não mapeia e já chega, eu vou falar do meu jeito, né? Não adianta eu querer falar português se o cara entende inglês. Né? Se o cara entende inglês, eu tenho que falar inglês. Né? A comunicação é de quem comunica, não é de quem está recebendo. Né? Então, essa é a preocupação que a gente tem. Entender qual que é o meio e colocar. Vídeo é fundamental. Porque é muito melhor você ver um vídeo do que você pegar e ler um texto. Né? Hoje, por exemplo, podcast, que sempre a gente incentiva, que é muito bom, hoje o cara tem que ter uma disciplina para ouvir um podcast. Porque o podcast era fácil. Eu ia para o trabalho, pegava uma hora de trânsito, eu ouvia um podcast. Hoje não, eu tenho que parar em casa para ouvir um podcast. Então já começa a ficar diferente. Né? Quando eu ia para a praia, eu vi um podcast, eu vi um audiobook. Hoje não, tem que parar em casa. Então o podcast que você falava, ouve no trânsito, hoje não tem mais trânsito. Então morreu um pouco
né? Quem ouve Nesse podcast. momento, né? Perfeito, Nesse momento. perfeito. Então você tem que avaliar o momento que está acontecendo, tá? Para você ver o que você vai ofertar. E existem técnicas, né, Denis? É por isso que eu falo, então, assim, quando você vai falar, por que é tão interessante que é o teu primeiro contato se você conseguir fazer ele por telefone? Porque você se adapta mais rápido, né? Sim. Mas se você faz um e-mail, você vai ter que ser o máximo Eu sou totalmente contra aqueles e-mails de piadinha, e-mail de fazer de e-mail dizendo, sua senha expirou, aí no e-mail não é nada disso. Sua senha, aí o cara começa, sua senha expirou para contratar, não sei o que. Pelo amor de Deus. Fico louco. Isso não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. Eu incentivo isso. Eu falo, agora vai perder tempo comigo. Cara, dá vontade é uma boa. Eu falo, agora tu começa errado, né? Tu começa estabelecendo uma conexão ruim de mentira, né? Então, assim, não tem. Se eu sou um cara. Para um cara descolado, ele pode achar legal. Aí tem que ver qual é o teu público e o que talvez para alguns funcione, mas a maioria não vai funcionar esse tipo de estratégia, né? Então, eu quero com abertura de e-mail. O que interessa se o cara abrir o e-mail e te odiar a partir da abertura? Nada. Então, a gente teve até uma conversa que foi sobre arquétipos, sobre técnicas de negociação. A gente teve com o Rodrigo Voz, o Caio A, o Quinalha, aqui no evento, né? A gente tá tendo. E basicamente para a gente conseguir se adaptar. Se eu tenho um cara que é um fora da lei, que é o do meu pai, por exemplo, por que eu consigo convencer meus pais meu pai e a minha mãe não? Porque a minha mãe bate de frente com ele, eu provoco ele pro lado que eu não quero que ele vá. Simples assim. Se eu não quero eu quero que ele se mude para perto de mim, eu falo, tu nunca vai te mudar para perto de mim, porque tu é preso na casa, cara, tu é o cara das antigas, tu não gosta de mudança. Ele vai, não é bem assim. E ele vai vir, ele é um fora da lei. Eu sei como atuar com ele. Então, assim, o tom de voz, eu sei como. Só como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho que descobrir, eu tenho que entrar, e o telefone é muito rápido de você conseguir fazer essas conexões. Talvez você não acerte tanto, e por isso que é tão legal a divisão de tarefas, né? Porque pode ser que o primeiro cara que está fazendo o Discovery Call, que é aquela primeira ligação, não acerte em cheio, mas o vendedor tem que acertar, porque o vendedor carrega o arquétipo do mago. Ele é o grande cara que vai chegar com a solução. Ele não pode errar ele não pode ir lá e fazer uma brincadeira e o cara não entrar em brincadeira. Não é por aí. Ele tem que conhecer muito o terreno que ele está pisando. Então, assim, acho que essa divisão de tarefa é um outro hackzinho que para esse momento ele é fundamental. Você proteger o teu dono da fórmula mágica, putz, você tem que proteger ele, você tem que fazer ele ser o mais assertivo possível. O impacto dele é muito maior. Quanto mais assertivo for, quanto mais ele chegar com a comunicação correta, maior o impacto, né? A gente divide a nossa parte de prospecção como se fosse uma fábrica. Né? A gente faz uma linha de produção para prospecção. Né? Tem pessoas específicas para isso. Né? Então, por exemplo, para perfilamento de contas, né, para busca dos contatos e tudo mais, a gente tem uma pessoa que tem TEA, que tem autismo. Tá? Então, essa pessoa para processo é excepcional. Tá? Para fazer um trabalho repetitivo ali, é fantástico. Então, a velocidade, tanto que a gente tem que tirar esse perfil quando a gente vai fazer o estudo dos tempos médios. Quanto tempo médio tem que tirar? Tem que tirar porque ele destoa. Então você vai falar, o tempo médio para a busca de um contato é X? Não é. Tira o Felipe daqui, deixa a sua galera, né, que é um pouco mais lenta, né, e aí tira o tempo médio, senão ele vai baixar, vai falar, nossa, o tempo médio é esse? Não é. É que pegou um cara que é excepcional com uma galera que não é excepcional. Então a gente faz uma fábrica ali. Aí você vai colocar uma pessoa. O superpoder dele, né? Tu tá usando o superpoder dele, que animal. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa com autismo para fazer uma ligação telefônica, não vai estar dando certo. Por quê? Porque a ligação, por mais que tenha um script, você não dá para ponderar ali. Claro. Né? Então você tem que colocar uma pessoa com um pouco mais de jogo de cintura. Então é usar o superpoder de cada um naquela etapa crítica da prospecção. Se você colocar o mesmo cara para descobrir quem é o cliente, para fazer estudo de mercado, para fazer perfilamento, para depois ligar, para depois não dá. O cara vai ter que sair e atender no final ainda. Tudo bem que o vendedor, né, é aquela coisa. Eu sempre faço comparação com o futebol. Quem defende no time de futebol? Todo mundo. Quando você não tá com a bola, todo mundo defende. Desde o centroavante, que tem que compor, né, desde o meio-campo e, lógico, a defesa. Quem ataca? Todo mundo. Você pode preparar a casinha ali para o cara da defesa vir para chutar. Então, o que acontece? O vendedor também precisa prospectar. A gente não pode ter vendedor totalmente assim, cadê a conta? Não. Em algum momento, você tem que prospectar. Eu tenho que prospectar também. Lógico que eu não vou prospectar como um SDR, mas eu consigo fazer um nível de prospecção mais low touch, né? Ou então mais um toque um pouco mais avançado,
só que com menos toques. Isso eu consigo fazer. Não low touch, mas menos toques, 2 toques, por exemplo. Aí o SDR faz os outros toques. Então, todo mundo também tem que prospectar. Como o Aaron Ross fala, eu gosto muito, assim, o vendedor não sabe prospectar, ele não gosta de prospectar e tal. Ele tem que prospectar pouco, tá? Tem que ter quem só prospecta. Mas ele também tem que saber por quê. Porque ele também tem que ajustar a equipe de SDR. Senão, o que ele vai falar? Ah, não está funcionando. O que não está funcionando? Me dá os... Se você não sabe nada, eu falo qualquer coisa para você, você vai ter que engolir. Então, você não sabe nada. Eu acho que, assim, em vários casos é interessante que ele faça essa prospecção, e até mesmo quando ele não está com o pipeline tão abastecido, que é um momento que pode estar acontecendo. A gente, por exemplo, nesse momento na Exact, a gente tinha um número X de vendedores, quase 50% a gente botou ou na pré-venda ou no CS, né, em atendimento, para desovar onde é que estavam nossos gargalos. Conseguimos, agora estão voltando para a pré-venda. Né? Porque agora as coisas estão normalizando total, né, Exact? Assim, a número de reuniões que tinha caído agora está passando o pré-Covid. Então, assim, a gente acaba evoluindo muito rápido quando tem esse tipo de situação, né? Então, eu acho que é importante também que ele consiga gerenciar isso, de quando, óbvio, ele está cheio de follow-ups para fazer, ele está com um monte de agenda, difícil dele prospectar, né? Ele tem que se focar naquilo que ele está. Mas, porra, não tá vindo tanto, tá com tempo ocioso, tá com... É legal que ele faça esse trabalho também, até para que, eu concordo contigo, que até para que ele possa dar feedbacks melhores sobre o trabalho do fornecedor dele, que é o SDR, né? Então a gente entende muito dessa maneira aqui dentro, assim, por exemplo, o nosso vendedor, ele passa 2 semanas prospectando primeiro, ele começa o treinamento dele virando para vendedor, depois ele vai virar vendedor, para que ele entenda o que é o trabalho do cara que fornece. Sim. E uma outra coisa que você falou, a gente tem uma coisa que é interessante, as empresas que mais hoje têm desempenho no setor de software na Exact, todas têm a figura do LDR, desse minerador de dados. Esse todas, inclusive a Exact. São os caras mais importantes que tem. Então, tomar o tempo do outro cara. É um trabalho rotineiro, mas até no meu livro eu boto que olhe para onde ninguém está olhando, né? Que assim, normalmente naquele lugar onde ninguém quer fazer, porque é monkey job, essas palavrinhas da moda. Desculpa, mas foda-se, é monkey job, tem que fazer, cara. Quem é que vai fazer o monkey job? Tu tem ferramenta para fazer isso sozinho? Não tem. Tem que fazer. Bem feito, que nem o cara faz, e para deixar... Desculpa, eu não achei ainda uma ferramenta que está redondo para passar. Então, ou o pré-vendedor vai ter que fazer as 2 funções, que é uma possibilidade, ou você vai ter que ter alguém para fazer aquilo ali. E aí, se você conseguir, quanto mais a divisão de tarefas, e aí a gente também entende como chão de fábrica, quanto mais ela funcionar e as máquinas estiverem azeitadas e as passagens de bastão, mais fácil de replicar, mais fácil de se adaptar. Por isso que tem muita gente que conseguiu se adaptar rápido e muita gente não, né, Denis? Sim. Para ter essa parte de mineração é que eu falo. Você conseguir... a gente tem toda uma empresa que ajuda a gente na captação de pessoas com autismo, tudo. É incrível. É incrível. Porque a concentração é outra concentração. Processo eu não tinha pensado nesse... outro... Tem um hackzinho também que o Thiago usa bastante, o Thiago Reis. Eu não lembro o nome da empresa, mas depois eu posso perguntar para ele. Se quem quiser também pode entrar em contato com ele. Tem umas empresas indianas e coisa assim que tu contrata por hora, muito barato, os caras, porque realmente é uma atividade simples de fazer. Não é uma atividade complexa, só que ela precisa de produção. O cara precisa conseguir estar muito concentrado fazendo aquilo ali muito tempo. Então, assim, pode ser que faça sentido. Às vezes eu fico assustado, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com account base, contas gigantes. Aí chega o vendedor e fala assim, pô, eu preciso de alguém para perfilar contas, para saber... Eu falo, quantas contas você tem no teu território? Ah, tenho 30, velho, 30. Faça-me um favor. Faz você. Não, eu tenho 30 contas, 30 faz você. Não, 30 faço eu. Não, eu faço, quem quiser eu faço. 30 contas eu faço, eu adoro, né, perfilar e tal. Então, assim, tem uma quantidade de contas que você tem que ter o controle. Você tem que ter o controle do organograma. Você tem 10 contas, você tem que controlar o organograma da empresa. Tem que saber quem é desde o cara que está apertando o parafuso até o presidente. Principalmente para tickets maiores, né, Denis? Quanto maior o ticket, mais precisa saber detalhes, né? Eu tenho algumas apresentações que eu falo de Power Map, de tudo isso, você tem que saber o mapa de força do cliente, até para saber quem você tem contato, quem você não tem contato. Às vezes você não vai conseguir chegar no presidente, mas você tem que saber que você não está no presidente. Então, o perfilamento não acaba só quando você pegou os contatos. Depois, durante o contato, você tem que saber se aquele cara é um usuário, se esse cara é um decisor, se esse cara vai te ajudar, se esse cara não vai te ajudar, se esse cara está a favor. Então, assim, isso você tem que saber. Então, quando a gente fala perfilar a conta,
Não é só, o CEO da Exact é o Theo. Não é isso. É o Theo, beleza, sei que é o Theo. Fiz contato com o Theo. Como é que é o Theo? Pá, já sei que você tem cachorro. Tá, beleza. O Theo, pô, tá mudando de casa. O cara tá em Floripa. Sabe se ele surfa? Sabe que não surfa? Isso continua durante, né? E o vendedor tem que buscar essa informação. Só que você tem que estruturar essa informação dentro de um CRM ou de uma ferramenta de Power Map para você não perder. Tá? Então, a prospecção, ela segue até o fechamento. Às vezes você descobre uma coisa no final, que você fala, pô, eu tivesse ter descoberto isso antes. Como é que eu descobri isso agora? Então, a prospecção não para, ela vai até o final. Até para você avaliar novas oportunidades dentro da conta. E não na hora, porque às vezes não é na hora. Às vezes você avaliar na hora, se você for tentar vender ali, você vai perder, porque vai aumentar o ticket, vai sair do orçamento, vai para uma outra alçada. Então a prospecção, ela segue. Então por isso que é bom o vendedor também ter essas técnicas. Tá? Eu concordo plenamente. Fechador, né? E eu vejo muito vendedor, por exemplo, assim, tem muita empresa que tem a pré-venda azeitada e o vendedor que não usa o que é a pré-venda levantando dado pra caramba, super rico. O vendedor, ele faz a mesma apresentação para todo mundo porque é preguiçoso, não, assim, tem bastante vendedor que é assim, e aí é onde esse cara tá fadado, aí sim, aí um robô substitui, porque eu não acredito que o robô vai substituir venda nunca. Sim, porém, esse cara, que para mim não é vendedor, isso aí é tirador de pedido. Isso aí você coloca uma maquininha lá, vai fazer igual a apresentação, vou gravar um vídeo e ele vai fazer. Não tem muito... o vendedor que, vai fazer um follow-up, nem adicionou no LinkedIn, o cara fez a apresentação inteira. Tu tem um cara que fez a apresentação e tu não adicionou no LinkedIn hoje em dia, no B2B, isso não é vendedor, cara. Você tem que, no mínimo, adicionar o cara. Mínimo. Eu tenho conta num banco faz muito tempo. Não vou falar qual que é o banco. Trocou de gerente. A gerente me ligou, né? Eu sou difícil de achar, tal, ela acabou de me ligando. Eu falei, tudo bem, tal. Primeiro que ela errou vários follow-ups. Te ligo amanhã, eu falei, liga amanhã às 10. Ela não ligava. Esqueci, ligava depois, tudo bem. Ela perguntou, falou, vi que você trabalha na SAP, a empresa é sua? Aí eu pensei, olha, o mínimo que você pode fazer é pegar o meu e-mail, pegar o nome, clicar no Google e ver qual que é a empresa. Tá? E depois, sabe, um banco legal, tal. Ela não, eu olhei, aí eu como vendas, falei, Jesus Cristo. Né? Onde é que eu tô me metendo? Ela não fez o mínimo, que é pegar a empresa. Ela falou, a empresa é sua, ninguém é obrigado a conhecer a SAP. Tem um monte de empresa gigantesca que eu não conheço. Mas se eu vou conversar com você é da Slavers, eu digito Slavers e vejo o que faz a Slavers. Exato. Eu até vejo se é Slavers, não é Slavers na China e aqui é outra, sei lá. Mas esse é o beabá. Ela não fez. A gente tem algumas ferramentazinhas dentro do software da Exact, por exemplo, você consegue botar lá, por exemplo, SAP, diretor de geração de demanda, ou head de geração de demanda. Vai aparecer o Denis, por exemplo. Só que nem sempre vai aparecer o cara certo. Então, o mínimo, por exemplo, um vendedor que vai usar uma ferramenta dessa, e tem várias, eu estou só dando um exemplo, porque a SAP tem algumas hackzinhas, é muito bom quando você faz hack mágico, que a gente chama, né? Que é aquele hack que o cara olha e fala, é uma mentual da sua apresentação, né? Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é procurar antes da apresentação, eu vou falar com a SAP, e eu quero mostrar para o Denis que eu acho ele nessa minha ferramenta. No mínimo, eu vejo se está dando certo, porque eu não vou chegar lá e o momento alto transformar no momento puta que pariu, que merda. Então, assim, é uma falta de preparo se o cara não fizer isso, né? E eu vejo muita gente não fazendo o mínimo, não fazendo o mínimo de preparação para aquela apresentação. Você tem que se preparar para ela. Você tem que entender. A pré-venda vai te dizer qual é a dor do cara, qual é o perfil dele, o que ele já teve de concorrente, o que ele... Putz, se ele está dizendo, olha, esse cara tem um concorrente X, tu tem que, no mínimo, conhecer o concorrente. Vai na página desse concorrente. Se tu não conhece, vai na página, entende o que são as integrações desse cara, como é que é o... Pra tu ter autoridade, vai falar do concorrente? Talvez não, mas e se surgir? Se ele falar, talvez, não, eu não tenho política como falar de concorrente. Mas o cara pode falar. Então, assim, tu tem que te preparar. E isso eu tô falando para contas de médio e grande ticket, não é só grande. Médio tem que ter um mínimo de preparação. Eu acho que o grande tem que entrar, como você falou, tem que saber o organograma. O grande tem que saber, o cara que tá trabalhando com grandes tickets, ele tem que saber a cor da cueca do cara que ele vai conversar. O cara médio, ele precisa saber muita coisa também, e muita coisa já vem pronta da pré-venda. Então, assim, putz, ele tem que aproveitar esse momento. Se ele não aproveitar para se preparar, é como eu ter lá eu tô jogando futebol, eu tenho um mapa de todo, eu vou bater um pênalti, eu vou pegar um pênalti, o batedor vai bater em mim, eu sou goleiro, o cara me falou
sobre todas as últimas cobranças desse batedor, onde é que ele bateu. Eu sei que 90% ele bate no canto esquerdo. Eu pulo no direito, eu sou um idiota? Sim, sim. Então, assim, É engraçado a automação. Até o Thiago Reis, ele foi fazer aqueles artigos dele e tal, ele falou, você tem algum e-mail de automação que você pode me passar, que é um pouco mais uma prática ruim, né? Eu falei, Thiago, o que eu mais recebo aqui é cara tentando me vender RP. Ele falou, sério, eu falei, tem até uma empresa conhecida que tenta vender RP para mim há algum tempo. Eu falei, esse é o máximo da automação alucinante. Do cara que não estudou nada, colocou ali. Ele nem pegou, sei lá, as top 50 empresas de RP, foi no banco de dados e sacou. Se fosse uma empresa pequena, sabe, Slabers RP, beleza, tá ali. Mas não é, né? Se pegar SAP, TOTS, Oracle, sei lá, você pode sacar da sua prospecção já essas empresas. Então, assim, o pessoal não vai... aí automação no máximo da automação. Tudo bem que ele deve ter pego o seguinte, tem um banco de dados com 10 mil pessoas, 3% não vai dar fit, não vai dar match aqui, eu vou pegar e passar por cima. Tocar a ficha. Mas poderia tirar aqueles caras que são mais visíveis. Eu olhei isso, e falei, pô, pra quê, né? Eu até falei pro Thiago, eu não vou mandar, porque eu não quero, é até colega, né? Uma empresa que eu conheço, tudo, né? Ele falou, não, manda que eu tiro, tal, para não dar polêmica. Eu falei, Thiagão, mas eu vou dar uma olhada, tirou uma foto e você dá uma olhada. Os caras vão você não quer comprar um RP, seu conta vai pagar, seu conta vai receber. Eu falei, puta, pessoal, tem que né? Eu acho que a automação, quando ela não é muito bem pensada, muito bem estruturada, ela tende a dar muito problema nesse sentido, assim. Eu brinco que eu no LinkedIn é impressionante, porque eu recebo um volume de mensagens no LinkedIn que eu já nem olho minhas mensagens no LinkedIn por isso. Te peço desculpa se eu não respondi alguém, inclusive. Sim. Eu só olho quando eu vou ativamente, porque daí eu uso um hackzinho que chama Cata Cliente. Beleza, aí eu te adicionei, tu tá lá no meu Cata Cliente, então está separado. Quem eu adicionei, quando o cara me responde, por lá eu vou responder e vou conversar com ele. E é incrível, porque eu recebo umas automações absurdas, assim, e o cara me adiciona e ele já vem querendo me vender no primeiro contato. Ele não me fala nada, ele diz assim, oi, nós somos uma empresa que já atende não sei quem, você não quer conversar? E eu falo, caraca, velho, quem você é? O que você quer? Então, assim, como é que eu uso, por exemplo, eu tenho um evento, um monte de gente que deve estar assistindo a gente aqui no evento, passou pelo meu Cata Cliente, provavelmente. Porque no evento eu fui lá e falei, olha, pô, eu falo de vendas e empreendedorismo, eu vi que você tem uma empresa, ou eu vi que você é diretor comercial, acho que a gente pode ter sinergia de contato. O cara vai lá e me responde. Se ele me responde personalizado, eu já separo no meu Cata Cliente, esse aqui é personalizado. Então eu vou responder personalizado para ele também. Se ele me responde padrão, eu tenho uma segunda padrão, dizendo, olha, que bom que você gostou que a gente compartilha, eu já vou começar compartilhando uma coisa legal. Tem um evento que a gente está fazendo junto com a DVB e que tem os maiores nomes de venda do mundo que eu acho que pode ser interessante. Evento gratuito, não estou te vendendo nada e está aqui. Eu vou estabelecer, o LinkedIn é um lugar de você tem que estabelecer conteúdo, você tem que trocar conteúdo. Ninguém está ali para comprar ou para... As pessoas estão ali para conteúdo. Então você pode chegar até a venda, mas é um caminho. Né? É diferente do telefone, onde você consegue fazer tudo numa ligação. Você consegue conectar, dar conteúdo e fazer o discovery call e quem sabe até vender, dependendo do produto. É uma interação muito mais imediatista. Não é o caso, você tem que entender as suas redes, né? Não é o caso do LinkedIn. Então tem muita gente fazendo besteira. Dá certo? Dá, se tu fizer do jeito certo. Né? Então, o pessoal vai atrás do LinkedIn assim, não, mas qual que é a taxa de conversão para venda? Eu falei, pessoal, calma, não é assim, o cara já não quer fazer o contato e vender. Eu falei, calma, não é assim. Exato. Então, assim, tem uma frase que, não sei a frase corretamente, mas tem dois momentos ideais para você plantar uma árvore. Né? O primeiro foi há 10 anos atrás, né? E o segundo é agora. Né? A galera só quer o agora. Só quer o agora. Fala, planta a árvore agora, daqui 10 anos, você olhou para trás, você plantou. O cara fala, não, é 10 anos, eu não quero, mas 10 anos chega. Perfeito, o pessoal não quer plantar. Tem cara que fala comigo, o LinkedIn, o cara falou isso para mim há 3 anos atrás. Hoje, o cara podia já ter mais não sei quantos contatos, todos relevantes, não sei o quê. Mas ele não quis começar 3 anos atrás, porque parecia demais. Mas eu falo, infelizmente, o tempo passa e você vai ver, você poderia ter feito e agora não chega mais o tempo. E são abordagens paralelas, né, Denis? Você pode ir gerando conteúdo para ele no LinkedIn e ligar para ele por fora e continuar gerando conteúdo no LinkedIn. Então você não precisa abordar a venda no LinkedIn, inclusive. Você pode jogar ele para o LinkedIn, conteúdo e trocar ideias com ele, o que provavelmente vai ficar muito mais fácil de você entrar pelo telefone,
porque ele já vai saber quem você é, o que é a sua empresa, ou algo do tipo. Então, assim, você facilitou a entrada. Então, o LinkedIn, ele é uma porta de entrada muito legal. Por exemplo, assim como, pô, você tá mandando por e-mail, é difícil também você... E-mail marketing, na minha opinião, é uma coisa muito difícil de funcionar se você quer vender por e-mail marketing. Uma coisa é, estou te entregando um conteúdo, ou quero te propor alguma coisa de conversa, quero te dizer que é legal, quero entender o tempo legal para tu conversar, então vou te chamar a atenção e vou te chamar para uma conversa. Isso pode funcionar e funciona. Agora, eu vejo empresa que fala assim, começa já daquele jeito escroto, na minha opinião, que é te chamando, bota um título que não tem nada a ver com o conteúdo, só para te chamar a atenção e tu clicar. Aí tu clicou, ela abre, e aí quando tu abre, ela tá tentando te vender, já de saída. Ah, já fiz isso, isso e isso, não sei o que, quer comprar, clica aqui pra gente conversar. Pelo amor de Deus, não é abordagem. Então, assim, uma vez eu fiz um teste desse, foi engraçado, eu tava numa outra empresa, e o pessoal tava medindo a taxa de abertura de e-mail. A taxa de abertura de e-mail não diz nada. Não, diz sim, eu falei, vou fazer um e-mail aqui com uma taxa de abertura alta. Eu lembro que era virada do ano. Eu coloquei imagens que marcaram, acho que era 1999 ou 2000, alguma coisa assim. Tá, aí eu mandei para, sei lá, 100 pessoas dos meus contatos. Quando você abria, eram autópsias. Caralho. A galera respondia alucinada. Então, assim, eu tive uma taxa de retorno muito alta de respostas. Todo mundo me xingando. Porque o pessoal achava aquela coisa legal, a imagem da galera, todo mundo em festa, que a empresa era legal, divertida. Não era. Eu falei, então assim, a taxa de retorno, show. Não teve um que não me respondeu. Teve cara que me respondeu que estava de férias. O cara chegou em fevereiro e me respondeu, pô, você tá de sacanagem, não sei o quê. Então a gente não pode medir essas métricas, assim, taxa de retorno de AB. Não. Você pode ter uma taxa menor de maior qualidade. Quando joga essas iscas, que acontece muito quando você entra em portal, né? Não sei quem morreu, você entra lá, morreu de rir. Nossa, fico louco. Mas você já vê que é isca para caçar clique, né? Então, assim, a gente tem que avaliar coisas diferentes. A gente está avaliando, né, os KPIs errados. Né? E eu acho que um hackzinho para quem está com geração de demanda é nunca promete uma coisa que tu não vai entregar ou diferente do que tu vai entregar. Na minha visão, você tem que ter, do início ao fim, na venda, uma linha condutora verdadeira. Você prometer aquilo que você vai entregar. O cara já começou mentindo para mim. Exato. Ele te prometeu uma coisa que ele não está te entregando, né? Então, assim, a sua senha tá errada. Aí chega lá e entrega outra coisa, a sua senha do Netflix tá errada, a sua senha do... Chega lá e entrega outra coisa. Cara, ele já quebrou a confiança já nesse primeiro momento. Até o cara que achou engraçado, em algum momento na cabeça dele foi, pô, é engraçado, mas esse cara, pô, será que ele não vai mentir de novo? Você começou mentindo. Assim, é instintivo. Assim, e num primeiro contato, que normalmente o teu primeiro contato, quando a gente fala de psicologia, teu primeiro contato com alguém, são duas coisas. Teu instinto de sobrevivência, ou seja, tu vai tentar ser o macho alfa lá da relação, ou o alfa da relação, a fêmea alfa. E a segunda coisa, você vai, com isso, automaticamente teu arquétipo de fora da lei vai vir gritar. Por quê? Porque você tá querendo, você vai negar tudo que ele falar até ele te convencer que é legal. Por isso que é tão importante no início de uma ligação, no início de uma venda, tu apresentar um pouco do quem tu é. Por quê? Porque ele romper esse negócio, ele fala assim, não, legal, esse cara é gente boa, esse cara é interessante, eu vou falar com ele, eu posso ouvir ele. Por isso que uma venda tu não pode sair mostrando software. Né? Porque eu vejo vendedores. O vendedor começa a vender, então vamos para o software. Pelo amor de Deus, isso é erro de Juninho. É o vendedor checklist, né? Eu já apresentei o software, já mandei a proposta, então o cara tá na fase B, né? Do CRM. Você faz o checklist assim. Aí o que você faz? Você faz aquele vai e volta, né? Porque você mostrou o software, não tinha que mostrar, você não fez o discovery, tem que voltar pro discovery, aí depois você vai para a proposta, tem que revisitar a proposta, porque você mandou coisa que não tinha, porque o discovery mudou. Aí você começa, ao invés de fazer aquela linha de prospecção, vira um rabisco, né? Que foi para um lado, foi para o outro, o fechamento vira um rabisco. Você saiu do status F, foi pro B, segundo você, depois você voltou pro D, depois você foi pro A, que era negociação, mas não estava negociando, aí você voltou para C, que é de demo. Você fez uma loucura. Por quê? Você foi cumprindo o checklist para falar. Fez isso? Fez isso? Então é isso. E é bem isso que acontece. E muitos caras que, principalmente no universo de software, aí eu já ouvi de muitos vendedores, não só no universo de software. Mas o cara pediu para eu abrir o software primeiro. Beleza, se ele pediu, você conduz ele para voltar e diz, a gente já vai abrir o software, mas olha só, antes eu queria só te contextualizar algumas coisas.
E vai, porque ele pode dizer que ele não quer ver isso, mas se ele não vê isso no início, o impacto da tua apresentação é X. Se ele vê o início, o impacto da tua apresentação é Y. É básico, né? Quem eu sou, por que tu tem que falar comigo, o que eu tenho para te contar que tu não conhece? Software. Por que meu software responde a isso que eu te contei? Negociação. Basiquinho, faz os 5 passos básicos. Porra, não tem muito erro. Eu cheguei a fazer a apresentação, abri a apresentação com a tela de abertura do software. Aí o que acontecia? O cara olhava e falava assim, eu vou navegar, para deixar todo mundo tranquilo. Tá? Mas vamos contextualizar aqui. Aí ia para contextualizar. Mas deixava o cara já tranquilo. Porque o cara fica naquela ânsia, eu vou ver. Então assim, você olhava aqui, ó, o cara olhava o login, pessoal, tudo bem? A gente vai navegar na solução daqui a pouco, mas antes eu quero entender e contextualizar alguns pontos para a gente conseguir navegar direto. Ufa, beleza, não vai ser só PowerPoint. Legal. Perfeito. Aí a gente tocava, então o cara já dava uma... Aí sim. Perfeito. Aí o cara olhava e falava, putz, a gente vai colocar a senha. A gente até colocava, às vezes, senha, clicava, essa é a tela inicial, deixa eu contextualizar. Exato. Aí o cara, legal, não vai ser só PowerPoint. Porque esse cara ficava, vocês vão abrir a solução? Vocês vão clicar na solução? Então, já, a gente vai abrir. É igual criança, pessoal, todo mundo vai comer o bolo aqui, tá? Mas vamos com calma aqui antes, para cantar o parabéns primeiro, para depois a gente comer o bolo. Não vamos comer o bolo antes do parabéns. Legal. Então você faz isso para conseguir, né, evoluir e não já ir direto no checklist, né? A gente tinha, para incentivar o pessoal a conseguir passar por tudo da apresentação, a gente tinha um desafio de quem conseguia vender sem abrir o software. Que é um desafio, né? E a gente tinha muita venda sem abrir o software por uma época assim. Claro, depois a gente tinha que abrir no onboarding, porque o cara comprou no impulso, eu tinha que ver se ele comprou a coisa certa. Era um exercício, né? Mas é um exercício para a gente ver quanto a gente acha que o nosso produto é o grande X da questão, mas não, o grande X da questão é entender a dor dele, é uma prospecção, uma geração, uma demanda que vem muito bem calcada, né? Então ela vem muito bem definida, entendendo o que é a dor, onde é que tá os pontos técnicos e tal, onde tu mostrando conhecimento e mostrando autoridade sobre aquilo que tu constrói, e às vezes teu produto é secundário nessa brincadeira toda. Teu produto nem sempre ele é o ator principal. O ator principal, eu acho que nem sempre, e a maioria das vezes não deveria ser, o ator principal é o cliente, né? Sim. O ator principal é ele, é a dor dele. Então, se desde a prospecção, o ator principal não é tu, então eu vejo muito prospectador que fica meia hora falando do seu produto antes de começar a conversar com o cara. Pelo amor de Deus, não contextualiza e bota ele para falar. Ele é o ator principal, não tu, né? Então, assim, tu é secundário nessa relação. Eu cheguei em vendas que o cara falou assim, eu quero porque a ferramenta, todo mundo quer ferramenta, né? Eu cheguei em vendas que eu olhei e falei assim, olha, o seu problema de processo. Não adianta você colocar ferramenta aqui. É processo, não vai funcionar. Então, assim, não, vou fazer uma antivenda aqui. Contrata uma consultoria de processo, coloca o processo em ordem e depois você pega e contrata uma ferramenta, né? Você está fazendo tudo errado, né? Então, às vezes, você tem que fazer uma antivenda porque o cara compra, você sabe muito bem disso, o cara compra achando que você vai resolver o problema dele de prospecção e tá tudo errado. O script tá errado, o cara não tem um value proposition, o cara põe o vendedor para ligar, não é o perfil para ligar, é outro cara, o cara faz tudo errado, o cara não tem uma cadência de prospecção, aí deu errado, fala, Outbound não funciona. A ferramenta tal não funciona. Outbound é uma merda. É ruim, outbound não dá. Você fala, você tá fazendo tudo errado, Tá fazendo tudo errado, né? Fala, então assim, não é? Escovar os dentes funciona. Se escovar errado, não vai funcionar. Então os caras, não vou escovar mais os dentes, porque não, você tá escovando errado. Vai no dentista, faz direitinho, compra pasta, troca de escova. Não funciona. Não, você tá fazendo errado. Então, tem vezes que a gente entende, quando você entende o cliente, você vai entender também se é um cliente ruim para você. Sim. Você fala, não, esse cara é ruim para mim, eu não quero, porque o nível de maturidade dele não está onde meu produto tem que estar. Perfeito. Depois, o que vai dar? Vai dar problema de CS, vai dar um monte de problema. Por quê? Porque não era o cliente que você devia ter. Né? Sim. Então, isso, se você ouve, você entende. Se você vai só para fazer sua venda, você vai olhar e falar, não sou o cara ideal. Né? Eu sou o cara errado para você. Né? Mas a galera que está na ânsia de vender de qualquer jeito. E aí dá outro impacto, dá churn, dá um monte de impacto depois. A gente tem muito esse perfil assim de, durante a prospecção, a gente tem hoje uma régua de corte, que basicamente quando esse cara está num perfil que eu não consigo ajudar ele, ou seja, não é que eu não consigo, tem outra ferramenta, ele está num perfil que ele não pode colocar uma prospecção
que seja de descoberta, uma discovery call, ou um discovery mail, etc., porque ele precisa diminuir touchpoints que ele já está com muito e ele precisa, eu vou falar com ele de inbound marketing, eu vou falar com ele de alguma solução de e-commerce ou alguma coisa do tipo e indicar para ele. E eu tenho que saber fazer isso. Isso nos gera muita venda na Exact. A gente já fez muitas vezes de indicar para o cara uma outra coisa, para que ele fosse lá, ele vai lá, resolve lá e depois volta. Por exemplo, tem um exemplo muito clássico, e aí a gente, quando está trabalhando com imobiliária, eu só atendo se o cara tiver um volume de geração mínimo de leads, porque eu não faço ativo imobiliária. Eu só faço triagem do passivo, porque normalmente a imobiliária conecta com qualquer corretor, e isso faz com que ela perca muita venda, né? Então, o que eu faço é entender, e até num projeto que foi para vocês, né, que é o sequenciamento de leads, entender o perfil dele e conectar com o cara que converte aquele perfil de lead. Então, quando a gente faz isso, essa conexão, vamos dizer assim, a gente está trabalhando justamente nesse ponto de dizer para ele, olha, se você não tem volume de leads, eu não consigo te atender. E aí uma imobiliária dessa falou, não, eu vou resolver então primeiro leads, depois eu volto. Ela foi, resolveu, 6 meses depois voltou, eu tenho agora uma geração de tantos leads por mês. 6 meses, e conseguiu uma mágica lá. Eu tenho uma geração de tantos leads por mês, dá? Agora dá. Até agora a gente vai conversar. E o cliente, ele entende a tua sinceridade e ele valoriza a tua sinceridade. Isso que é legal. Esse cara ia ser um detrator depois. Ele ia entrar, não ia dar nada, ele ia falar, vocês não funcionam, ele ia ter que resolver o problema e nunca mais ia voltar para você porque você não funciona. Exato. O problema não é a solução. Às vezes eu faço algumas apresentações de ferramentas para a equipe interna, a galera, ferramenta, eu falo, eu vou começar com um processo aqui. Vamos comprar o que a gente vende. Às vezes o cliente tem o processo errado, dá errado a ferramenta, a nossa ferramenta, a solução da SAP, eu falo, por que a gente também vai consumir a ferramenta de uma maneira errada? Então você aprende um processo, você tem que ter um processo. E quando você escuta o cliente, é que você entende o processo dele, até para indicar outros parceiros. Não vem com o meu, vai com o outro é melhor, tal. Isso faz parte da prospecção de qualidade, né? Lógico, em massa você vai perder um pouco isso, mas quando vai caminhando no funil, se você não entende, você vai caminhar num funil às vezes caro, no final não dá em nada. E se olhar e falar, como é que eu não vi que não ia dar em nada lá atrás? Às vezes é aquele relacionamento que você entra, você fala assim, mas eu namorei 10 anos, não deu em nada, mas dava pra ver. Tinha indícios que o cara não ia casar, ou que a mulher não ia casar, ou sei lá, o cara quer ter filho, a mulher não quer ter filho, a mulher quer ter... Tem indícios que você pega, pra você não caminhar mais pra cima daquele funil, né? O Marcos Marques, de BC, ele fala muito disso, o sucesso não tem fórmula, mas tem indício. Então, assim, eu gosto muito dessa frase. Denis, obrigado, cara. Assim, foi muito legal que a gente trouxe vários hacks de uma maneira tão leve que passou voando aí. Se tu puder deixar uma mensagem final para quem está olhando para a sua geração de demandas, para quem está nesse momento pensando se diminui, se aumenta, se tira, se investe nisso. Como é que você acredita que seria uma boa mensagem nesse momento para o pessoal que está em dúvida quanto ao seu time de geração de demandas, está em dúvidas quanto ao seu processo, quanto ao investimento, etc. Vocês estão investindo, inclusive, né? Vocês estão contratando nesse momento de geração de demanda, fizeram um primeiro trimestre fantástico. O trimestre foi excelente, acabou de crescer o time de geração de demanda, efetivar várias pessoas que estavam no time. O que acontece? Naquela etapa de geração de demanda de etapa, você tem que avaliar onde é que estão seus clientes. Não dá para eu prospectar agora, porque tem um turnover muito alto. Então, talvez você vai ter que fazer mapeamento e remapear os stakeholders. Tá? Se todo mundo for mandado embora, você tem que remapear. Se os caras estão contratando, você tem que remapear. Né? Se o pessoal deu uma pausa, você vai ter que pegar outros. Então, são várias etapas de geração que não é só ligar para prospectar o cara. Né? Essa é uma etapa. Então, eu falo, você pode estar numa etapa agora que você vai ter que remapear cliente. Tá? Você tem 100 clientes, 200 prospects lá, ou enfim. Pode ser que seus clientes não são mais os mesmos contatos. Pode ser que os prospects não são mais os mesmos. Ou pode ser que a empresa que você prospecta está bombando, você vai ter que pegar outros caras mais porque está aquecido. Se não está bombando, você vai ter que se aprofundar no mapeamento. Então, de alguma maneira ou de outra, ou na parte de mapeamento, parte de contato, ou na parte de fechamento, você tem que investir. Em qualquer etapa de vendas, você vai ter que investir. Por quê? Não dá para você ficar parado. Tá? Porque senão você não vai crescer. Pior, você vai diminuir. Né? Se você ficar parado mais, você não está na zona de conforto. Você tem que fazer coisa nova para ficar na zona de conforto. Agora mudou. A zona de conforto parado não tem mais. Ela já moveu já. Né? Então você tem que fazer um pouquinho para se manter na zona de conforto. O parado, a zona de conforto vai mover para fora de você. Você vai começar a sair.
E se você tem que ser muito criativo e ter muita garra, muita disciplina para crescer. Então, zona de conforto, você tem que se movimentar hoje em dia para ficar na zona de conforto. O parado, ela movimenta e você para. Então, o que vai acontecer? Se você tem dúvida, não tenha dúvida. Qual que é o Jordão que fala isso? Vendas cura tudo, né? Ele fala. Então, tem que vender. Você tem que vender para crescer. Se você não vender... Nem tem outro caminho, né? Tem que trazer... A empresa ela se sustenta a partir de clientes, né? Então, se você não mantiver e trouxer clientes, você não tem o que fazer. E a inércia, ela é cruel, né? Você tá parado, a tendência é você ficar parado. Não, a tendência não é você movimentar. Então, assim, O conforto sai de você. Ah, tô parado, tô tranquilo. Não, quem tá parado hoje não vai ter o passado repetido. Não vai ter. Perfeito. Quem movimenta consegue repetir o passado. Quem tá parado não consegue. O passado não vai se repetir para quem tá parado. O presente vai ser cruel. Então, tem que investir. Eu falo, pessoal, quando deu isso daí, o pessoal do time falou, o que vai acontecer agora? Eu falei, a área mais crítica da empresa somos nós. Que é quem vai gerar novas transações. Quem é quem vai ver as transações como é que estão e ver para onde tem que levar essas transações. Então, sempre o mais crítico do time é o centroavante, que é quem faz gol. Tá? Você pode não tomar gol, mas você não vai ganhar o jogo se você não tomar gol. Você vai ganhar o jogo se você fizer gol. Perfeito. Tá? É só isso. Então, o centroavante é quem ganha mais. Eu concordo muito, eu acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando do evento. Eu adorei o bate-papo, e eu acho que a mensagem final do Denis tem tudo a ver com aquilo que a gente prega. Então, a nossa mensagem final é não para, adapta, entende teu cliente, entende teu mercado, entende as melhores formas de se comunicar com ele, de chegar nele, e tudo isso é adaptação, é você se preparar, é extrair dados, é ter processo, como o Denis falou, é ter ferramenta, é motivar as pessoas e deixá-las motivadas, isso é se adaptar nesse momento, e quem está se adaptando está fazendo bem feito, está conseguindo bons resultados, como a SAP com o Denis, como a gente aqui na Exact, como vários dos clientes, Estadão, como vários clientes nossos, e eu tenho certeza que todo mundo que se adaptar vai conseguir chegar lá. Eu espero que aqueles que vão conseguir passar melhor pela crise, vão conseguir ter as maiores propulsoras para sair dela, sejam aqueles que estão vendo essas lives, que estão se qualificando e estão tentando entender como vão fazer para se adaptar para chegar nesse momento, tá certo? Foi um prazerzaço, obrigado, Denis, de coração, é sempre muito bom estar contigo, obrigado pela parceria em todos os sentidos, de todos os lados, como cliente, mas principalmente como educador do mercado. Eu acho que a gente tem essa missão juntos aí, a gente está fazendo isso e tentando fazer isso, vamos continuar juntos fazendo nessa trajetória, tá certo? Tá certo, obrigado. Pessoal, brigadão, viu? Valeu, grande abraço. Obrigado. Um abraço. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas.
Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Leve Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Leve Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. A Leve Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte.
continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais, então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.